A paz do Senhor, meus irmãos. Todos estão bem? Eu creio que sim. Passando aqui só para deixar aqui um versículo bíblico, nós vamos encontrar em Mateus capítulo 24, onde vai falar em dois sermões. E é o título daqui da palavra, que vai ter por título o sermão profético e o princípio de dores. O versículo primeiro e 2 em diante vai falar assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Versículo 3: E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos e em particular dizendo: Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aqui os discípulos de Jesus perguntam para ele quais quais seriam os sinais do fim dos tempos. Então, aqui Jesus ele explica para os seus discípulos detalhadamente como seria o fim do tempo, né? Hoje nós estamos vivendo o princípio de dores. Dá não é nem um terço, dá não é nem um terço do que ainda vamos passar, dá não é nem um terço ainda que há por vir, do que nós vamos enfrentar, né? O apóstolo Paulo ele fala lá na segunda carta a Timóteo que no fim da sua carreira ali ele escreveu a sua última carta a seu filho Timóteo. Quando ele ali estava preso, ali todos deram as costas para ele. Mas a Bíblia, ela tem um versículo lá, não me recordo o nome agora, mas o apóstolo Paulo ele deixa bem claro, especificou bem claro. No versículo da Bíblia ele vai falar: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, para nós cristãos, que a gente se intitula ser cristão, o apóstolo Paulo, nesse versículo, ele fala que naquela época ele combateu, enfrentou, passou por grandes lutas, grandes combates, mas tudo ali ele suportou. Foi caluniado, xingado. Então ali o apóstolo Paulo, ele por muitas lutas ele passou, mas ele era um servo que seguia a Deus, era um servo prudente. Então, na época, antes dele conhecer a Cristo Jesus, ele perseguia os crentes, ele matavam as pessoas evangélicas, ele perseguia aquelas pessoas, os servos de Deus. Então, em uma viagem de apóstolo Paulo a Damasco, ele teve um encontro com Deus, né? Ele teve um encontro com o Senhor, né? Então, dali de imediato, ali o apóstolo Paulo ele caiu, né, do cavalo. Então, ele ali de imediato ele ficou cego. Aí, quando ele voltou a enxergar, ele já enxergou tudo já diferente. Os seus olhos espirituais já era de uma outra forma, uma forma assim surpreendente, né? Então ali o apóstolo Paulo ele se o Deus, aliás, renovou o apóstolo Paulo. Então ele se tornou um dos maiores seguidores de Jesus. Na época o apóstolo Paulo fundou grandes igrejas,
Então, ali, a partir do versículo ali da carta de 2 a Timóteo, né? Se eu não me engano, é capítulo 4. Ali ele escreveu essa última carta, que ali ele estava preso e dali ele ia ser decapitado, ia ser degolado. Sua cabeça ia ser tirada fora. Mas em nenhum momento ele estava com medo, né? Ele sabia que... Sabia não, ele tinha certeza que ia para a glória, ia para o céu. Não foi, né? Então, voltando aqui ao livro de Mateus, capítulo 24, ali os discípulos de Jesus interrogaram ele, perguntando quais os sinais que haveria nos fim dos tempos. E Jesus falando que, ele olhando para aquele templo construído pelas mãos dos homens, Jesus falando, falou para os seus discípulos que ali não ia restar pedra sobre pedra. Então, muitos ali não entendiam. Muitos pensavam que Jesus estava se referindo àquele templo construído pelas mãos dos homens. Mas o templo que Jesus falava, que ele falou aqui na Bíblia, nas Escrituras, o templo era ele, que o Filho do Homem ia ser crucificado naquela cruz. E após aquela crucificação, ele ia, após o terceiro dia, ele iria ressuscitar, né? Então ali ele explicou para os seus discípulos, né? E os sinais e o princípio das dores, aleluia, oh Deus é maravilhoso. Ali Jesus ele alertou sobre o engano dos falsos cristãos, falou também das guerras, das fomes, terremotos, perseguições. Então também ali ele ressaltou que esses eventos são apenas o começo, que o evangelho, aleluia, que o evangelho será pregado a todo mundo antes que venha o fim. Então esse evangelho de Deus, de Jesus, ele vai ser pregado, ele vai ser cumprido. Aí quando todas as coisas que aqui nas escrituras está escrito, quando essas coisas acontecerem tudo, quando todos reconhecerem que Cristo Jesus ele veio para o mundo ainda como filho do homem, ainda como nesse corpo carnal, quando todos reconhecer que ele é o Salvador, ele vai levar os seus escolhidos. Aí quando todos reconhecerem que ele era o Salvador, que ele era o Cristo, então vai... Aleluia, meu Deus. Então vai ser o fim, né? Então aqui Jesus ele mostrou, falou para os seus discípulos as coisas que vão acontecer quando vier o, o fim do mundo, né? Então aqui ele fala também das grandes tribulação e a volta dele. Ele também descreveu que um período de grande sofrimento e avisa os discípulos sobre a importância de que eles para eles estarem preparados, pois a sua segunda vinda será, oh Deus, amém, Deus é maravilhoso, que a sua vinda será visível e repentina. A Bíblia fala, ela diz que Jesus, quando vier para o mundo, quando ele vier na segunda vinda, ele vai vir como um ladrão à noite, como um piscar de óleo, como um relâmpago. Um relâmpago, quando ele cai na terra, é rápido, né? Bastante rápido. Quem dirá um piscar de olhos, né? A gente pisca bastante rápido. Então, assim vai ser a vinda de Jesus. Aí, quando essas pessoas que aqui ficarem sofrendo, quando perceberem que Jesus veio e voltou e perceberam que elas ficaram, ali vão estar em um grande tormento. Muitos procuraram a morte, como assim a Bíblia nos fala,
mas a morte fugirá delas. Elas não vão conseguir ali tirar a sua própria vida. Pode até tentar, mas não vão conseguir, né? Então, meus irmãos, essa foi só uma pequena parte daqui que eu me expressar para vocês. Aqui em Mateus 24, onde falou aqui do sermão profético e os princípios de dores. Então, que vocês venham meditar, meditar aqui meditar na sua vida. Se você venha fazer um renovo, se você está afastado, longe da presença de Deus, está sem força, procure a Deus, porque enquanto a gente está aqui na terra com vida, nós temos a oportunidade de aceitar Cristo, de aceitá-lo Ele aqui em nosso coração, de nós abrir a porta do nosso coração para Cristo Jesus. E quando a gente colocar aqui na nossa mente que Jesus realmente Ele é o nosso único e eterno e o suficiente Salvador das nossas almas. Nós não pertencemos aqui neste mundo. Quando nós morrermos, tudo neste mundo vai ficar. Nós não vamos levar nada. Mas uma coisa, se nós morrermos em Cristo Jesus, nós vamos levar, que é a nossa salvação. Que lá na glória, junto com nosso Pai, Deus de Israel e dos exércitos, e juntamente com seu Filho Jesus, nosso único Salvador, nós iremos estar cantando juntamente com os anjos, né? Ali não vamos mais sofrer dor, nós não vamos mais ter aflição, não vamos estar chorando, mas nós vamos estar sempre alegre com aquele fogo, com aquela glória de Jesus, né? Então, meus irmãos, se vocês nesta noite venham ter uma ótima noite em Cristo Jesus, que Deus possa guardar suas vidas, que vocês façam um apelo, aceite Jesus, não se deixe levar ao barulho que o mundo coloca no seu ouvido, das coisas que o mundo tenta cegá-lo, né? Abra os seus olhos, tire as escamas que tem em seus olhos, tire o tampão dos seus ouvidos, assim como o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com o Senhor, então você não é diferente. Você vai ter um encontro com o Senhor Jesus. Jesus, ele vai abrir seus olhos, ele vai abrir seu ouvido, ele vai fazer com que você consiga ouvir a voz dele, mas basta que você venha tirar os tampões dos seus ouvidos, porque ele vai fazer um grande renovo em tua vida, porque maravilhosamente a gente servir a Deus. Servir a Deus, ser prudente e obediente. Uma palavra diz: bendito o homem que confia no Senhor, né? Então, meus irmãos, essa é a palavra. Que Deus, com sua infinita graça e misericórdia, vem os abençoar. O vídeo não é esses vídeos bem assim iluminado. O fundo é aqui a parede aqui da minha casa aqui, mas é isso. O evangelho é isso. O evangelho é a simplicidade. Não importa se você fala bem, se você fala tudo enrolado, o importante é que você tenha Cristo aqui no seu coração, né? Que Deus abençoe vocês grandemente em Cristo Jesus, né? E a paz do Senhor. Que Deus venha os abençoar em nome de Jesus.